Bom dia, gente. Meu nome é Elísio Figueiredo, né? Sou jornalista e tenho esse momento de bate-papo com vocês aqui, né? Dia 25, né? Do 4 de abril, 25 de abril de 2022, e a gente vai bater alguns papos, né? Sobre algumas coisas que estão ocorrendo. Nós vimos o Supremo Tribunal condenar a 8 anos de prisão, regime fechado, um deputado federal em pleno mandato por um crime de opinião, crime esse que não é previsto no Código Criminal, né, penal no Brasil, né? Então, em consequência a isso, o presidente da República usou da sua prerrogativa constitucional e abençoou, agraciou o deputado federal, no caso, né, Daniel Silveira, com a graça. Graça é tipo um indulto, então um pouco superior ao indulto. Então, ele deu a graça e cancelou toda aquela condenação que a Suprema Corte no Brasil, de forma inconstitucional, tinha proferido contra um deputado federal em mandato. Então percebam que nós não estamos falando sobre alguma coisinha, uma circunstânciazinha que está acontecendo. Está havendo uma guerra da esquerda contra a direita, né? Dessa esquerda que tirou o Luiz Inácio Lula do cumprimento de uma pena, que ele tinha sido condenado em segunda instância por juízes federais, e o colocou livre para disputar a presidência do Brasil, né? Essa mesma Suprema Corte condena a 8 anos de cadeia um deputado federal em pleno seu mandato por um crime que não existe. Não é previsto, né, no Código Penal nem no Código Criminal no Brasil. Ele, no domingo, agora, dia 24, né, durante uma palestra no Brasil, né, ele dá uma palestra para Summit Europe, um seminário promovido pela Universidade Ritter School da Alemanha, acredito que seja assim que se pronuncia. O ministro Barroso afirmou em videoconferência que as Forças Armadas estão sendo orientadas para atacar o processo eleitoral e tentar desacreditá-lo. Quer dizer, uma coisa assim, um tanto quanto, vamos dizer assim, eu não sei como colocar isso, porque a Suprema Corte, ela era para estar defendendo a Constituição, e ela é a primeira a não tomar conhecimento que existe uma Constituição no país. Ela age de forma ditatorial. E o ministro agora, num veio de informação para a Europa, para a Alemanha, ele ataca as Forças Armadas. Não é mais o presidente da República, o qual em outro momento ele chama de inimigo. Percebam, o ministro da Suprema Corte chama o presidente da República de inimigo, tá? Então, esse mesmo ministro, ele agora ataca as Forças Armadas. Ele diz que as Forças Armadas estão sendo orientadas para atacar o processo eleitoral. Que processo eleitoral é esse? É o que vai, na expectativa do ministro, eleger o cara que estava preso, cumprindo pena, e que eles tiraram de dentro do presídio e botaram em liberdade? Será que é esse ponto que ele está preocupado? É uma coisa assim um tanto quanto assustadora no meu modo de ver. Mas hoje, segunda-feira, nós vamos ter, vamos dizer assim, o resultado da graça presidencial ao deputado federal Daniel Silveira, que deverá ser o futuro senador pelo estado do Rio de Janeiro, né? Porque pela movimentação nas redes sociais, o nome dele para senador do estado do Rio de Janeiro ganha uma força assim tremenda, né? Então, hoje nós vamos ter uma posição do como que vai agir a Suprema Corte diante do cancelamento da sua sentença proferido pelo presidente da República. Então que a gente fique atento para observar isso. Esse é o ponto que eu queria falar com vocês. O outro ponto é em relação a essa coisa chamada carnaval, né? Ele está perdendo os seus parâmetros. Lógico, o carnaval é babilônico, né? Quem não sabe, não sabe. Mas é uma festa que começou na Babilônia, né?
em homenagem ao deus Baal, que era o deus da fertilização do solo, né, que eles plantavam. Então, quando tinha colheita, eles faziam uma festa anual para Baal. Com o passar dos anos, sendo influenciado pelas culturas locais, ele se transformou no Brasil no carnaval. No Brasil houve uma misturada violenta, né? Porque aí entrou a influência afro-africana, entrou a influência dos ritos religiosos afros no meio, e aí misturou com aquela coisa que vinha da cultura, né? Aí transformou no carnaval. Mas não deixou de ser a festa da carne, né? E de outros deuses. Não dá para você querer entender e nem aceitar que o carnaval é uma festa em homenagem a Deus, né? Então, vamos ser sinceros, não tem como, não tem essa conotação. No carnaval passado, o último que aconteceu, porque ficou uma lacuna de não carnaval, eles debocharam do Cristo, né? Do nosso Deus vivo, né? E desta vez a Grande Rio, está aí nas redes sociais, ela colocou uma linha de frente, né, que abre o desfile da escola dela, pessoas manifestadas pelo espírito do diabo. Há gente que vai dizer que está representando, né? Mas para quem é conhecedor da arte, aquele salto que aquele homem dá e cai de joelhos no asfalto, porque aquela pista é asfalto, se ele não tiver manifesto, ele cai de dor no joelho, tá? Então, obviamente, ele está manifesto, porque senão ralaria o joelho, a rótula está de frente, tem uma patologia para explicar aquela queda ali, né? Quem jogou futebol sabe muito bem que qualquer pancada que você toma no joelho é uma dor tremenda. Então ele dá aquele salto ali, e se você observar, tem alguns centímetros do chão e cai de joelho. E por mais de uma vez, e por mais de um participante. Tem uma mulher também. Então aquilo ali, eles estão manifestados, eles entregaram a festa ao diabo, né? Então, que o ser humano que busca Deus, que abre a boca e diz que é cristão, se ele tem um pouco de temor a Deus, que ele esteja orando pelo estado do Rio de Janeiro, né? Porque a coisa está desgringolada. A gente parece que entrou realmente numa batalha espiritual assim muito braba, né? Porque a batalha espiritual a gente já vive ela, né? A palavra de Deus diz que está a nível celestial, né? Principados, potestades, né? Que influenciam a mente humana. Então, eu acho que os carnavais vêm mostrando que essa batalha ela está bem acirrada, né? Então cabe a mim e a você, que não sabemos se vamos estar vivos daqui a uma hora ou daqui a um dia, né? Que a gente ore a Deus, né? E intervenha pelo nosso estado, que o estado do Rio de Janeiro possa ser entregue nas mãos de alguém que seja temente a Deus, né? Não só no governo dos estados, mas a Assembleia Legislativa também. E isso cabe a você e cabe a mim, que abre a boca e diz que é cristão e que teme a Deus, né? Porque muitos dizem que são cristãos, mas não tem menor temor a Deus. Então, você que teme a Deus, é bom que você esteja bem atento quem vai receber o seu voto para governador e para deputado estadual, tá? Um abraço para vocês, ficamos por aqui hoje. Vamos aguardar os acontecimentos de Brasília para ver o que vai suceder. Mas eu acho que nós começamos a entrar num estado de segurança.